Amigas, amigos, olá! A Oxfam é uma entidade com sede no Reino Unido que tem um objetivo amplo de reduzir as desigualdades em diferentes países e em escala mundial, de promover inclusão social e inclusão política. Para tanto, a Oxfam levanta dados relacionados a problemas sociais, problemas políticos em escala mundial, dentro de diferentes países, com vistas à maior conscientização de grupos sociais para a inclusão social, para a inclusão política. A Oxfam divulgou 2 relatórios recentemente, em janeiro de 2024 e agora em janeiro de 2025. Eu peguei alguns dados mais importantes desses 2 relatórios e sistematizei no nosso podcast de hoje. Vamos a esses dados a partir de agora. Nós temos a Oxfam trabalhando com a noção de colonialismo dentro desses relatórios. Colonialismo que se desdobra em vários problemas. A partir do colonialismo, a partir do imperialismo, nos últimos 5 séculos, nós tivemos aumento das desigualdades em escala mundial. Aumento das desigualdades evidenciada nas diferentes formas de regionalização do mundo, de um mundo fortemente desigual. É o caso, por exemplo, de nós apontarmos para a ideia de norte global em oposição ao sul global na atualidade. Mas que tal regionalizações pretéritas, passadas, como é o caso de primeiro, segundo e terceiro mundo, como é o caso de mundo desenvolvido e mundo subdesenvolvido, áreas coloniais e áreas metropolitanas. Tudo isso é um desdobramento do colonialismo, do imperialismo em escala mundial. E o colonialismo e o imperialismo acaba se desdobrando de uma outra forma negativa. Ele se desdobra naturalizando diferentes formas de racismos. Eu gosto de utilizar o termo no plural, assim como o sociólogo Gessé Souza, que trabalha a ideia de racismo como sendo a imputação de um déficit de humanidade, de mim frente a outra pessoa, de mim que acho que faço parte de um determinado grupo dotado amplamente de características de humanidade, frente a outra pessoa de um outro grupo que teria um déficit de humanidade e seria, consequentemente, objeto de dó, objeto de raiva, objeto de repulsa. Eu dou alguns exemplos. Trata-se, falando em imperialismo, colonialismo, das teorias antropológicas racistas do século XIX. Uma característica intrínseca do ser humano é a inteligência. O ser humano é inteligente. Um urso é forte. O ser humano tem um diferencial da inteligência, mas as teorias racistas do século XIX imputavam ao negro um déficit de inteligência frente ao branco. Então vejam a ideia, né? A ideia básica de diferencial, de humanidade de um grupo frente ao outro, que um grupo atribui ao outro. Mas por que esses racismos deveriam estar no plural? A gente amplia, a partir dessa lógica de déficit de humanidade, para diferentes modalidades, diferentes manifestações de preconceito. Vamos a outro. A racionalidade é intrínseca ao ser humano. Mas pensando em gênero, as teorias misóginas, as pessoas que são misóginas, atribuem emotividade com déficit de racionalidade às mulheres. E daí, novamente, as práticas racistas no plural. Então a mulher não pode fazer tal ou qual coisa porque ela é muito emotiva, ela não é suficientemente fria, racional para fazer tal ou qual coisa, frente ao homem, a partir desta lógica misógina. Agora, essa misoginia, esse racismo de cor de pele, esses racismos diversos, estão presentes na humanidade em uma perspectiva ampla, não apenas na formação do mundo ocidental. Mas o mundo ocidental capitalista se alimenta muito fortemente desses preconceitos. E, portanto, um colonialismo e imperialismo, a partir dos últimos 5 séculos, é um reforçador e, ao mesmo tempo, ele se alimenta destes preconceitos na sociedade. E, consequentemente, dada essa forma desigual de o mundo se relacionar, divisão internacional do trabalho altamente desigual, dadas essas práticas racistas, tudo isso se tornou mais acentuado no atual cenário neoliberal. Daí nós temos os desdobramentos que a Oxfam identifica de concentração de renda, de desigualdades sociais. Eu poderia apresentar para vocês aqui um primeiro dado. A Oxfam traz a parcela de riqueza total e da riqueza dos bilionários concentrada no norte global. 4 conjuntinhos de dados. Primeiro, parcela da riqueza dos bilionários do mundo. Pensando nos bilionários mundiais e na divisão entre norte global e sul global, 77% da riqueza dos bilionários está no norte global.
Nós temos 23% de riqueza de bilionários no sul global. Já tem um diferencial de concentração para o norte, mas tem um desdobramento de diferencial de concentração para o próprio sul global. No sul global, nós temos a maior concentração de gentes pobres. Se há 23% da riqueza de bilionários no sul global, isto acentua as desigualdades sociais de renda no sul global. Mas avançando, nós temos ainda da Oxfam a parcela dos bilionários do mundo. 68% dos bilionários do mundo estão no norte global. Anteriormente a gente estava vendo a riqueza dos bilionários. Agora são os bilionários propriamente. 68% estão no norte global, 32% estão no sul global. Parcela da riqueza produzida no mundo. PIB global, tá? 69,3%, 70% do PIB global é produzido no norte global, 30% é produzido no sul global. Quando a gente avança pela população, a gente inverte o quadro. 20% da população mundial está no norte global, os países do sul concentram 80% da população. Há então uma concentração muito forte de renda no norte global e essa concentração é crescente junto aos chamados bilionários, também no sul global. A Oxfam traz esses dados também. A partir de 2020 até 2024, o avanço da riqueza dos bilionários do mundo somados. Em 2020, todos os bilionários do mundo tinham, segundo a Oxfam, algo em torno de 2 trilhões de dólares de riqueza. Até 2024, os bilionários passaram a ter quase 16 trilhões de dólares de riqueza. Gente, 16 trilhões de dólares é um valor de poucos PIBs globais. Na verdade, apenas o PIB americano e chinês estão acima disso. Se os bilionários do mundo fossem um país, seriam hoje o terceiro maior PIB mundial. E será que a gente tem políticas públicas, políticas sociais para reverter este quadro nos últimos anos? Não. Na verdade, para acentuar este quadro, a Oxfam nos trouxe o seguinte dado. O número de pessoas que vivem abaixo da linha da pobreza, diz a Oxfam, segundo o Banco Mundial, a linha de pobreza que é de 6,85 dólares, é hoje o mesmo valor percentual de 1990, 44% da população. 44% da população mundial vivia abaixo da linha da pobreza em 1990, o mesmo percentual que nós temos na atualidade. As políticas públicas não foram efetivas para corrigir este problema. Só que elas acentuaram, na verdade, um outro problema. Vejam, a Oxfam nos traz. Ao mesmo tempo, em uma semelhança perversa, o 1% mais rico possui uma proporção quase idêntica de 45% de toda a riqueza. Hoje nós temos 1% da população mundial mais rica, com quase metade da renda mundial. A gente tem um mundo de altíssima concentração de renda com os bilionários. E de onde veio a riqueza dos bilionários? Temos aquela idiotice chamada meritocracia, né, que não apenas permanece na sociedade, como está se intensificando. A sociedade tem uma leitura cada vez mais meritocrática da realidade. Só que ela não corresponde à realidade em hipótese alguma. Meritocracia não tem eticidade. Não é dissociável meritocracia de competitividade. Na competitividade um ganha e todos perdem. Na competitividade, portanto, não há inclusividade. Na meritocracia não há inclusividade. Por isso não há ética na meritocracia. Mais ainda, para haver meritocracia, precisaria se pensar num mundo a partir do qual as pessoas partem de cenários semelhantes, o que não acontece em um mundo altamente desigual. Então, de onde vem a riqueza destes bilionários? A Oxfam, sendo até bondosa com esses bilionários, indicou que 60% da sua riqueza é herdada, adquirida por favoritismo, corrupção ou monopólio de poder. Na verdade, ainda diferenciando, 35% por herança e 26% por monopólio e favoritismo. Temos, portanto, uma acentuação da concentração de poder e renda entre diferentes países, um diferencial entre países, dentro da sociedade com concentração de renda e junto a poucas pessoas extremamente endinheiradas e poderosas na atualidade. Nós podemos sistematizar historicamente a evolução deste quadro atual bastante perverso dentro do contexto de transformação do capitalismo keynesiano, estado de bem-estar social, para o capitalismo neoliberal. Durante boa parte do século XX,
principalmente depois da Segunda Guerra Mundial, foi vigente e era uma prática hegemônica o capitalismo estatal intervencionista keynesiano, o capitalismo que abria margem para o chamado estado de bem-estar social, um estado promotor de investimentos sociais, de investimentos infraestruturais. Hoje nós temos estado mínimo, no qual o neoliberalismo preconiza a não intervenção do Estado na economia, na sociedade. Em contexto keynesiano, como estava dada a ideia de tributação? Ora, a tributação era um recurso com o qual o Estado passaria a ter meios com os quais ele poderia fazer os investimentos infraestruturais e os investimentos sociais. Dentro da lógica de Estado mínimo, neoliberal, a ideia é o Estado tributar o mínimo. E frequentemente isso é aplaudido pela sociedade, inclusive pelas pessoas mais pobres. São pessoas que aplaudem, né, o meteoro, né? Se fossem dinossauros, aplaudiriam o meteoro. Tá? E por quê? Porque se o Estado tem menos recursos, ele tem menos recursos para investir junto às populações mais pobres e que mais necessitam desses recursos. São investimentos tolhidos de educação, de saúde, de infraestrutura e assim sucessivamente. Mas, ainda mais, a tributação não deve ser feita de maneira homogênea na sociedade. Há a chamada justiça distributiva, há a chamada progressividade da tributação. Então, quem tem renda maior paga percentuais maiores da sua renda, para que o Estado tenha recursos para investir em geral na sociedade e atendendo demandas das populações mais pobres em justiça distributiva. Mas dentro de uma lógica de redução de tributação, vejam, o Estado tem menos recursos para investir e o mais rico paga menos, concentrando mais renda. Isso é viável por quê? Em contexto keynesiano, ao longo do século XX, dentro de uma sociedade capitalista, nós passamos a ter um pequeno ganho de uma visão coletiva de sociedade. Eu tenho um problema, este problema é igual ao seu problema. Então nós nos unimos e formamos um sindicato para nós resolvermos o nosso problema. Hoje as pessoas são tomadas por um vício hiperindividualista no neoliberalismo, o que dificulta ainda mais a identificação e solução destes problemas. Resultado, volto aos dados da Oxfam. A Oxfam nos traz que os 5 homens mais ricos do mundo, mais que dobraram a sua riqueza desde 2020, enquanto 5 bilhões de pessoas ficaram mais pobres. Ainda segundo a Oxfam, os 5 homens mais ricos do mundo pularam de 405 bilhões de dólares em 2020 para 869 bilhões de dólares em 2023. Mais ainda, Marx preconizava lá no século XIX que o capitalismo tende à concentração produtiva. Poucas empresas continuam prosperando em um mercado através de fusões, aquisições ou falência de outras pequenas empresas. Oxfam reforça esse dado e reforça como? Diz Oxfam, há apenas 25 anos, 10 empresas controlavam 40% do mercado global de sementes. Há 25 anos, começo do século XXI, já era um dado de altíssima concentração, quase metade da produção mundial de sementes na agropecuária em apenas 10 empresas. E o cenário de hoje? 40% da produção de sementes está nas mãos de apenas 2 grandes empresas. E vejam, são sementes, produção agropecuária. Quem controla a produção agropecuária são, portanto, 2 empresas. Elas controlam para quê? Para garantir o abastecimento alimentar, segurança alimentar das populações? Não. Elas controlam essas sementes, controlam a produção com vistas à sua maior lucratividade. São, por exemplo, produções como as que abastecem setores de combustíveis e não setores alimentares. É cana-de-açúcar produtora de etanol combustível, é milho produtor de etanol combustível e não para a produção de alimentos. Isto porque a concentração da produção, que não se volta às necessidades sociais, ela está voltada para as necessidades de lucratividade dessas empresas. Lucratividade que tem sido, segundo a Oxfam, cada vez maior. A Oxfam nos traz o dado das 148 do lucro líquido de 148 das 200 maiores empresas do mundo em bilhões de dólares. Desde 2018 até 2023, a Oxfam traz uma média de lucros
a média de lucro dessas empresas foi de 1 trilhão e 200 bilhões de dólares, média de lucro. Mas o cenário preocupante é que a partir de 2021, sempre nós temos essas empresas acima da média mundial, chegando a 2023 a quase 1,8 trilhões, 1 trilhão e 800 bilhões de dólares de lucro destas empresas. O que essas empresas fazem com este lucro? Resposta: distribuem entre os acionistas. Segundo a Oxfam, de cada 100 dólares de lucro, 82% voltou para os acionistas. É a lógica de lucro máximo das empresas para a repartição de dividendos entre os acionistas. Lembra da tributação que eu falei há pouco? A tributação pode ser escalonada junto a diferentes grupos na sociedade. O rico paga mais, o pobre paga menos ou é isento. O Estado, democraticamente organizado, distribui esses recursos de modo a superar problemas socioeconômicos. Será que isso acontece na repartição de lucros e dividendos das empresas entre os acionistas? É claro que não. É claro que não. E aparece sempre o youtuber estúpido, aparece o comentarista econômico de televisão estúpido e mal intencionado e diz que o pobrezinho, a dona Maroquinha pobre, é dona de ações do Facebook ou da Petrobras. Sim, sim, ela é dona hoje sim de ações do Facebook e da Petrobras. E ela ganha 2, 3 reais por ano com essas ações. Agora, os grandes rentistas da Faria Lima de Wall Street, as grandes empresas que também têm ações, que também são detentoras de ações, essas aqui ganham, viabilizando, portanto, a maior concentração de renda. Eu falei lá no comecinho do podcast que o capitalismo não inventou as desigualdades e o preconceito, mas ele precisa delas, ele precisa dessa desigualdade e preconceito para continuar sobrevivendo. A Oxfam dialoga com este dado. A Oxfam colocou aqui um dado estarrecedor: cuidados não pagos às mulheres, mulheres cuidadoras, não remuneradas, 10,8 trilhões de dólares anualmente. Trata-se de um valor, segundo a Oxfam, 3 vezes maior do que a indústria global de alta tecnologia de 3,2 trilhões de dólares. O que são esses cuidados, gente? É a pessoa que demanda cuidados. Pode ser o idoso, pode ser o enfermo, mas frequentemente são as crianças e adolescentes. A prestação de serviço de cuidadores? Sim, existem cuidadores que prestam este serviço. Mas aí já aparece um problema. Frequentemente, esses cuidadores são mulheres e de péssima remuneração. Mas, frequentemente, tradicionalmente, não há essa prestação de serviço de forma remunerada. É a mãe que toma conta dos filhos. Agora, se ela toma conta dos filhos, em que horário ela pode trabalhar para ter o seu rendimento próprio? Ela não pode. Ou ela tem que ter dupla jornada. Trata-se, portanto, de um capitalismo que precisa de alguém que cuide da próxima geração de trabalhadores consumidores. Agora, é um capitalismo, uma sociedade capitalista global e em cada país que identifica isto como uma atividade e remunera, dá valor a essas pessoas? Claro que não. É um capitalismo que faz isso não em relação apenas às mulheres, no que diz respeito a cuidados não remunerados. Como eu disse, o capitalismo se alimenta de preconceitos, racismos diversos. Capacitismo seria um outro. Etarismo seria um outro. O etarismo normalmente é pensado junto às populações mais idosas. Mas a gente pode pensar etarismo para a população jovem, o capitalismo se alimentando deste etarismo contra populações jovens. Lá está a criança ou adolescente que entra na empresa, o adolescente que entra em uma empresa para trabalhar. Tá? Ele tem poucos anos de idade, ele já está em condições legais de trabalhar. Ele tem a mesma produtividade da média dos outros trabalhadores, mas frequentemente ele ganha menos. Qual é o argumento? Um argumento irretocável. Ele não tem experiência, ele ainda está aprendendo. Quando ele for mais velho, ele ganha mais. Ele tem a mesma produtividade. Então, por que ele tem que ganhar menos? Apenas para que a empresa, para que o capital se reproduza mais facilmente. Isto é etarismo. E o capitalismo se alimenta disto, se alimenta de diferentes preconceitos na sociedade. Esse adolescente que está sofrendo etarismo, por não ter idade para trabalhar, etc., ele ainda tem uma vantagem.
frente às crianças e adolescentes que estão em trabalho análogo à escravidão, sem remuneração, trabalho análogo à escravização. E isso não está dado apenas em fornos produtores de carvão do centro-oeste do Brasil. Isso está dado, por exemplo, no Golfo da Guiné, onde nós temos crianças e adolescentes trabalhando na produção de cacau, que alimenta grandes empresas de alcance internacional mundial, como é o caso da Nestlé. E daí nós comemos o nosso chocolatinho da Nestlé, a Nestlé fica cada vez mais rica com o nosso dinheirinho e com a exploração de trabalho análogo à escravização de crianças e adolescentes lá no Golfo da Guiné, na África. Era isso. Eu queria passar para vocês no nosso podcast de hoje alguns dados e reflexões acerca destes 2 relatórios da Oxfam sobre desigualdades globais. Se alguém tiver alguma crítica, alguma dúvida acerca desse podcast, já sabe, é só me encontrar a qualquer tempo nas redes sociais. Abraço para todas e todos e boa sorte.